Hello, people! Então, galera, a partir desse momento a gente vai começar a gravar uns vídeos aqui, beleza? Da nossa aula de inglês. Não vai ser nenhum assunto que vocês não tenham visto ainda comigo em sala, tá? Vocês lembram que a gente estava começando a fazer aquela revisão, né? Dos assuntos do primeiro ano, os principais tempos ali. Claro que não dá para ser uma revisão de tudo, mas a gente vai então refazer essa revisão. Vai ser uma revisão da revisão. Belezinha? Essas aulas vão servir tanto para o segundo quanto para o terceiro ano. Belezinha? Então, seguinte. Não vou começar do verbo to be. Não vou começar do verbo to be porque a gente já viu isso em sala. Tudo bem que a gente já viu isso aqui em sala também. Mas o verbo to be eu vou introduzir em uma outra matéria. Beleza? A gente vai ver, a gente não vai ter uma aula só de verbo to be. A gente vai começar aqui no simple present e o verbo to be vai ser inserido lá no futuro, quando a gente for estudar daqui umas 3 aulas. Belezinha? Então vamos lá. Simple present, meus queridos. Para começar, como vocês bem se lembram, ele vai falar de facts, que são fatos, e routines, que são rotinas. Beleza? Então, o simple present, ele só vai falar de fatos e rotinas. O que são fatos? Fatos são verdades que são praticamente imutáveis, né? Então, por exemplo, se eu falo I like hot dog, eu gosto de cachorro-quente. Isso é um fato sobre mim e você não tem que discutir, beleza? E uma routine, uma rotina é algo que acontece com uma certa frequência, beleza? Então, por exemplo, se eu falo I go to school on Mondays, eu vou à escola na segunda-feira. Beleza? Então, uma rotina é algo que vai se repetir. Então, você não precisa, por exemplo, você não precisa falar, eu estou indo para a escola agora. Você não está falando de agora, você está falando de algo que acontece, algo que é corriqueiro. Belezinha? Então, esse tempo ele só vai ser usado nesses dois sentidos aqui, para fatos e rotinas. Beleza? Então, para a gente começar, a gente tem que primeiro entender a estrutura da língua. Beleza? A estrutura da língua inglesa, ela é muito simples. Não tem dificuldade nenhuma para você entender isso aqui, tá? Primeiramente, você vai ter um sujeito, tá? O que é o sujeito? O sujeito é o agente que pratica a ação da frase, tá? Então, ele vai ser a pessoa que está praticando a ação da frase. Então, o sujeito, subject. No caso dessa frase aqui que a gente vai montar agora, vai ser o I, eu. Beleza? Logo depois, a gente vai precisar de um verbo. Qual vai ser o verbo que a gente pode usar aqui? Um verbo, ele é uma ação. Então, o verbo, ele é a informação mais importante da frase, porque é o que vai ditar tudo o que acontece na frase. Belezinha? Então, por exemplo, ir é um verbo, trabalhar é um verbo, estudar é um verbo, comer é um verbo. Belezinha? Então, o que a gente vai usar aqui vai ser, por exemplo, work, que é trabalhar. I work, eu trabalho. Beleza? Então, essa segunda parte aqui da nossa frase vai ser o verb. Ou o verbo principal, vocês vão entender daqui a pouco por que a gente vai chamar ele de verbo principal ou main verb. E a terceira e última parte da nossa frase vai ser um complement. Um complement, ele é um complemento, beleza? Ele é um predicado, ele é só algo para complementar exatamente o sentido da frase. Porque se eu falo eu trabalho, I work, beleza, não está errado. Mas você só está dando a informação que você trabalha. Você não está dando informação nenhuma a mais. Então você vai fazer o quê? Você vai especificar a informação que você quer dar. Então, eu trabalho. Pode ser um lugar, pode ser quando, pode ser onde você trabalha, beleza? Pode ser com o que você trabalha, qualquer coisa. Então, I work in a hospital, por exemplo. I work in a hospital. Eu trabalho em um hospital. Legal? Então, isso aqui a gente vai chamar de complement. Beleza? Essa frase ela está na afirmativa.
Beleza? O que é uma frase na afirmativa? É uma frase afirmando alguma coisa. Tudo bem? O contrário de uma frase na afirmativa é uma frase na negativa. Tá? Como é que eu vou fazer para colocar essa frase aqui na negativa? Aí vem a questão do main verb aqui. No inglês, galera, a gente vai ter dois tipos de verbo em cada tempo, em cada frase que a gente usar. Tá bom? A gente vai ter o verbo principal, que é o main verb, que dá a informação da frase. E a gente vai ter o auxiliary verb. Tá bom? O auxiliary verb, ele vai mudar de acordo com o tempo. Então, no simple present, o auxiliary verb vai ser... Vou colocar aqui. Vai ser o verbo do. Tudo bem? Nesse sentido, o auxiliary verb, ele nunca vai ser... Não nunca, mas na maioria das vezes ele não vai ser traduzido. Tá bom? Então, por exemplo, o verbo do, se a gente fosse colocar ele como verbo principal, porque é possível, ele é um verbo principal também, ele seria o verbo fazer. Mas com o uso dele como auxiliar, a gente não vai traduzir ele como verbo fazer, porque não vai fazer sentido nenhum. Tá? Então, como é que a gente vai usar esse auxiliary verb? Aqui nós temos uma frase na afirmativa. No simple present, a gente não tem o auxiliary verb no momento que você escreve a frase na afirmativa. Você só vai ter o auxiliary verb quando você colocar a frase na negativa e na interrogativa. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? A estrutura da frase vai ser a mesma. Você vai manter essa mesma estrutura. Você só vai adicionar o verbo auxiliar a essa mesma frase aqui. Então, a gente vai repetir aqui, ó. I work in a hospital. E eu deixei esse espaço aqui exatamente para a gente adicionar o nosso verbo auxiliar. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso, galera? Uma frase na negativa, ela vai precisar de uma partícula, certo? Que a gente vai chamar de partícula negativa, que é o not. O not, ele não pode ser usado solto aqui na frase. Eu não posso colocar I not work in a hospital, ou I work not in a hospital. Eu não posso fazer isso. Esse é o motivo da gente ter um auxiliary verb em cada tempo. Tá bom? Então, em cada tempo, eu vou usar o auxiliary verb para poder acrescentar a partícula negativa. Tudo bem? Então, o do, ele vai se juntar ao not, nesse espaço aqui. Beleza? Então, quando eu coloco do mais o not, nesse espacinho aqui, eu tenho a frase na negativa, de forma completa, bonitinha. Beleza? Tô enquadrado aí? Tá tudo certo? Bem quase saindo. Então, tá bom. E aí o que acontece, galera? Eu vou poder ainda juntar o do com o not. Essa contração vai ficar dessa forma. I don't work in a hospital. Eu posso usar separado? Posso. Eu posso usar junto? Posso. Tanto faz, tanto faz. Tá bom? Só que na fala é mais comum você contrair, tá bom? E na escrita é mais comum, não que seja mais comum, mas é mais formal, tá bom? Você usar separado. A não ser que seja uma escrita informal, tipo, sei lá, WhatsApp, mensagem, qualquer coisa desse tipo. Legal. E aí nós temos a nossa terceira parte aqui, que é a frase na interrogativa, tá bom? Como é que vai funcionar a frase na interrogativa? A gente sempre vai começar com o verbo auxiliar do tempo. Então, se a gente está fazendo uma frase no simple present, o verbo auxiliar é o do, eu, obviamente, vou começar a frase com um do. Logo depois disso, eu vou acrescentar o quê? O sujeito. Do I
Repara que a gente não está fazendo na negativa e a gente não está fazendo na afirmativa, certo? Então, uma estrutura nova aqui. Então, você vai começar com o verbo auxiliar, vai vir o sujeito, logo depois vai vir o verbo. Do I work? E o complemento. In a hospital. Interrogação. Então, a estrutura da interrogativa é praticamente a estrutura da afirmativa com o do na frente e a interrogação no final. Belezinha? Tudo certo? E aí é o seguinte, nós fizemos a afirmativa, fizemos a negativa e fizemos a interrogativa. Falta o quê? Falta eu saber responder essa interrogativa. Porque eu não vou responder com uma frase completinha desse jeito aqui, bonitinho. Então, eu trabalho no hospital. I work in a hospital. I do not... Não, você não vai fazer isso. A gente vai usar o que a gente vai chamar de short answer. As short answers são respostas curtas, tá bom? Então, essa é uma frase de yes or no. Beleza? É uma yes or no question. Então, é uma pergunta que você vai responder com sim ou não. Sempre que você tiver respostas com sim ou não, você vai usar as short answers. Como é que você vai usar isso? Primeiro, você coloca yes or no. Logo depois, você vai ter o sujeito da frase, tá bom? Então, você vai usar yes, por exemplo, I. E, por último, você vai usar o auxiliary verb do tempo. Então, yes, I do. E se for na negativa, no, I don't. Beleza? Galera, essas regras aqui do Simple Present, elas vão valer para I, you, we e they. Tá bom? Quais nós excluímos aqui? He, she e it. Porque he, she e it vão ter uma estrutura própria que a gente vai ver na próxima aula. Se liga.